Eu descobri que eu tava grávida no mesmo dia que eu descobri que tava com Covid. É isso mesmo, gente. E olha, eu não vou nem me vestir, me trocar pra fazer esse vídeo, que eu tava aqui na varanda. E aí eu lembrei disso e resolvi vir aqui contar pra vocês. Hoje em dia, graças a Deus, a minha filha já tem... Vou me ajeitar aqui. Já tem 3 anos. Tô cansada, gente, que eu tava aqui cuidando de umas coisas, tá? Mas hoje, graças a Deus, a minha filha já tem 3 anos. E eu vou explicar pra vocês como que eu descobri que eu tava grávida e como que eu descobri que eu estava com Covid. Tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo dia, gente. Basicamente no mesmo dia. Eu tinha parado de tomar meu anticoncepcional já fazia o quê? Cerca de 4, 5 meses que eu tava tentando, eu tinha parado de tomar o anticoncepcional e eu tava tentando ter ela porque eu queria, né? Ela foi planejada e eu tinha decidido que meu filho já tava grande, que eu queria ter outra filha ou um filho, não sei, né? De preferência uma menina, porque eu já tinha meu menininho, mas que fosse o que Deus quisesse. E eu tentei por exatamente, acho que 5 meses pra mais. E eu sempre achava que eu tava, né, que sempre sentia um sintoma ou outro, só que eram sintomas, acredito eu, né, na verdade, obviamente, eram sintomas psicológicos pela minha vontade. Pula o anúncio, filha! E aí, depois de acho que 5 meses tentando, sempre achando que tava, tinha certeza, todo mês eu tinha certeza que eu tava grávida e o resultado era negativo. Eu fazia o teste, nossa, eu gastei horrores de dinheiro com teste de gravidez pra descobrir que não estava grávida. E aí eu tinha desanimado, tinha ficado triste, tinha falado assim, deixa pra lá, não vou continuar tentando, obviamente, mas não vou ficar ansiosa, vou deixar a ansiedade de lado. E também não vou gastar mais dinheiro com teste de gravidez, até porque eu já gastei muito com teste de gravidez. E aí, bem nessa época veio, né, a pandemia, foi em 2019, 2000. Nessa época já tava tendo a pandemia e tudo mais, eu tava em casa, trabalhando de casa. E aí eu tinha decidido que tava no momento. Hoje eu me pergunto o que deu na minha cabeça que eu decidi ser mãe novamente logo numa época de pandemia. Mas se eu não me engano foi em 2020, foi em 2021 que eu engravidei, 2022 ela nasceu. Ou foi ao contrário, mas isso daí não vem a caso. Vou contar pra vocês como eu descobri. Quando eu desisti da gravidez, quando eu desisti de ficar comprando teste e tudo mais, o meu marido, ele começou a não sentir gosto de alimentos, tipo, de alguns alimentos, e esse era um dos sintomas, é ainda, né, acredito, um dos sintomas da Covid, só que eu não tava com esse sintoma, eu não tinha nenhum sintoma do vírus, e ele tava com esse sintoma, só que como eu estava tentando engravidar há mais de 5 meses, já tava indo pro 6º mês, eu falei, ele, no caso, ele tinha certeza que tava, né? Só que eu achei que não tava. Mas como a gente mora junto, ele foi fazer o teste e eu falei, só por desencargo de consciência, eu vou fazer o teste, já que eu estou há muito tempo tentando engravidar. Minha menstruação não estava atrasada, porque ainda não era tempo de estar atrasada, porém faltava só alguns dias. E aí a gente foi no hospital, mas eu falei que eu ia fazer os 2 exames por desencargo de consciência, mas que eu sabia que eu não estava nem com Covid, nem grávida, já que eu tava tentando há quase 6 meses e ainda não tinha conseguido. E aí o resultado do Covid dele saiu primeiro, tinha dado positivo, e eu resolvi fazer o meu primeiro, também deu positivo, e aí eu falei, eu não estou gestante, porém vou fazer o meu teste HCG, beta-HCG, fazer o meu teste beta-HCG, o beta saía no mesmo dia, porém de Covid não saía, o dele já tinha dado positivo. E aí eu falei, porém como a gente mora na mesma casa, muito provavelmente eu estou com o vírus, porém não estou gestante, né, gente, porque eu tava tentando literalmente há quase 6 meses, não tava sentindo nenhum sintoma, nem a minha menstruação estava atrasada. E aí eu fiz o teste beta-HCG e pro meu susto deu positivo. E aí depois de 3 dias saiu meu teste de Covid também, deu positivo também. E eu fiquei doida porque era um vírus. Porque na época esse vírus era recente, né? De qualquer forma, independente se fosse recente ou não, eu estava com um vírus que ainda não existia vacina pra ele. E mesmo que existisse, eu não poderia tomar por estar gestante. Pelo menos naquela época não podia, né? Gestante, não sei se hoje em dia pode. E imagina o desespero, gente. Um vírus novo tinha acabado de sair no mundo inteiro. A gente estava em quarentena dentro de casa. Eu não podia tomar nenhum remédio porque eu estava gestante e porque também não tinha remédio pra Covid, né, gente? Tipo, e aí, na época, tinha meu filho, que atualmente ele tem 9 anos, se eu não me engano, na época ele tinha 6 ou 7. Na quarentena, na época a comida já tava acabando, então eu tinha que pedir pra... Se eu não me engano, eu pedi pra minha vizinha trazer umas compras, uma sacola e deixava na porta. E é isso, gente. Imagina que loucura você descobrir que está grávida e está com Covid, nenhum vírus que era novo no mundo inteiro. Todo mundo de quarentena, os mercados com os mantimentos acabando. Mesmo que não tivesse acabando, eu não podia comprar nada, porque eu tava com Covid e tinha que ficar de quarentena dentro de casa com uma criança, dentro de um apartamento. Não podia tomar remédio, não tinha remédio também, meu Deus do céu. E se você ficou até aqui, eu tô quase monetizando nesse canal, eu peço que você se inscreva nesse canal pra me conseguir chegar nos meus 1000 inscritos.